Boa noite. Prosseguindo com as nossas conversações sobre gestão pública, planejamento estratégico governamental. Livro maravilhoso do professor Jackson Detone. O planejamento estratégico governamental. Reflexões metodológicas e implicações na gestão pública. Editorial Intersaberes, autor professor Jackson Detone. Estamos trabalhando o primeiro tópico do capítulo 1, o que é planejamento estratégico governamental. O que é planejamento estratégico governamental? Isso tem que ver com cálculo estratégico sobre o futuro, projeção de cenários, prospecção de cenários, extrapolação, criação de vários futuros, várias possibilidades de cenários, ganho de flexibilidade pela organização empresarial e também pela gestão pública. Até porque estamos dentro do contexto da administração geral e pública, lendo o livro do professor Paludo, Augustinho Paludo. Então vamos lá. Retomaremos a partir do tópico da crítica do professor Matos. 1966b, página 40. O planejamento público tornou-se uma atividade restrita a especialistas, e não raro, especialistas mal preparados. Tudo muito distante da solução dos problemas do mundo real. Nunca a necessidade da sociedade é suprida, quase nunca. Então, Matos assinala a negligência menos declarada que marca, com raras exceções, as lideranças políticas latino-americanas é a sua baixa capacidade pessoal e intelectual para governar. Baixa capacidade pessoal de governo. O drama central desses povos é que, a essa deficiência pessoal, incapacidade intelectual para governar, soma-se a baixa capacidade institucional do aparelho do Estado. A tecnocracia também não é lá essas coisas. Baixa incapacidade institucional do aparelho do Estado, somada e cumulada e potencializada pela inabilidade de gestão do governante. A tragédia que se segue ao drama torna-se evidente. As coisas saltam aos olhos. A tragédia que se segue ao drama torna-se evidente quando constatamos que nenhum dirigente político admite a primeira acusação. E a comédia fica ainda mais triste quando, ante a evidência dos fatos, os afetados se aferram à segunda acusação sobre a causa da má gestão pública. A culpa não é da minha inabilidade de gestão, mas sim a culpa é do aparelho do Estado. Máquina pública é muito grande, inadministrável. Então, nem eu nem ninguém conseguirá governar. Pense numa arrogância falar isso. Nem eu nem ninguém. Meu Deus. A incompetência não tem incompetente, é incorpórea. É sempre de outros, anônimos, ou de entidades abstratas de médio ou de baixo escalão. Uma questão central que revela as raízes e a renitente constância da baixa capacidade pessoal e institucional do governo é o desprezo e o menosprezo e a péssima incompreensão acerca do planejamento público e das ciências e técnicas de governo. O livro, a obra intelectual. No setor público, o processo de planejamento se confunde com o próprio exercício do governo. É participando dentro do processo de planejamento e governando ao mesmo tempo. E aprendendo a planejar e aprendendo a governar tudo ao mesmo tempo.
É uma aprendizagem sinérgica num contexto econômico de um país. Estamos falando dentro de um contexto macroeconômico. É tudo no agregado. É o governo federal administrando as relações sociais que interferem no mercado de trabalho, no mercado consumidor, no mercado de capitais e no próprio governo, na economia do setor público. 4 grandes mercados dão forma às relações, são contextos para a formação e a interação das relações sociais de mercado. Mercado de trabalho, mercado consumidor, mercado de capitais e mercado da economia do setor público. E no caso, este livro é uma obra que trata sobre o mercado da economia do setor público. Repetirei. Este livro, do autor professor Jackson Detone, trata de um dos 4 grandes mercados que dão forma à economia brasileira, no caso. E este livro trata da economia do setor público, do planejamento público, planejamento estratégico governamental. Então, um grande mercado, economia do setor público, da qual participam o Orçamento Geral da União, mais de 5 trilhões de reais, mais de 600 bilhões de reais de serviço da dívida pública para a administração da moeda nacional. Não é pouca coisa, muito pelo contrário. É o que de mais impactante há nas relações sociais para acontecerem as relações sociais de mercado no Brasil. Estamos falando da participação das famílias, empresas, bancos e governo, e no caso estamos falando de um governo federal, 27 governos estaduais e mais de 5.500 poucas prefeituras, governos municipais. Então, o governo do estado no Brasil é muito poderoso. Vamos lá. No setor público, o processo de planejamento se confunde com o próprio exercício do governo, pois quem governa de fato precisa planejar sua ação sob pena de incorrer numa série de inconvenientes e problemas. Desde o desrespeito de limites legais, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, até a simples inefetividade na prestação do serviço público e na inépcia da administração da moeda nacional, e na inabilidade para o gasto com investimento público em infraestrutura e gasto social. É por isso que, antes de debater os temas relacionados ao planejamento público ou governamental em si, é necessário analisar a produção de políticas públicas e identificar a relação entre esses 2 temas que são totalmente interdependentes e às vezes demonstram equivalência teórica e prática. E tudo isso é uma interação de aprendizagem sinérgica, é governando e planejando ao mesmo tempo, e aprendendo a governar e aprendendo a planejar. Aprendizagem sinérgica, e no caso aqui, a nível governamental. Há muitos significados possíveis para a palavra planejamento. Nesta obra, adotaremos o adjetivo estratégico, isto é, focaremos nossa atenção nos processos mais complexos de governo relacionados à construção de uma visão de futuro de médio e longo prazos. Esse conceito se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração Me emocionei aqui porque eu ouvi uma palavra antecipadamente à execução da leitura. Isso é um problema. Sem ansiedade, Deus é maior. Deus é maior. Esse conceito se aproxima daquele utilizado na elaboração dos planos plurianuais,
que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal a cada 4 anos, para um período de 4 anos. Vejam o que o professor Jackson Detoni quer afetar. Inteligência para a nossa formação cidadã, para que compreendamos sobre as coisas do plano plurianual. É a lei financeira mais importante que há, porque trata do planejamento de longo prazo. Como será a orientação orçamental para 2027? O PPA atual indica, porque projeta, cria cenários de futuro, trabalha com inclusão de investimentos de longo prazo e precisamos por demais de investimentos no Brasil. Temos uma economia com muito desemprego, com uma informalidade muito alta, o trabalho precário sorsobrando, abundando, em expansão, precariedade dos direitos e das garantias trabalhistas, que por decorrência mata de morte a previdência social. Então temos um Brasil com espaço enorme para fazer crescer a sua economia. Um hiato de produto entre menos 5% e menos 7%, quer dizer, era para estarmos crescendo ano a ano nosso PIB em 4,5%, 5,5%, mas, infelizmente, não. Tenhamos fé e esperança. O professor Jackson Detoni nos traz luz. Olha que legal. Ele quer afetar a inteligência do plano plurianual e trazer conhecimento para a nossa formação cidadã. E no caso aqui neste espaço, neste canal, trata-se da formação da cidadania dos jovens participantes da atividade da Escola de Campeões. A atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Estamos indicando leituras sobre planejamento governamental com jovens socioeducandos. Coisa boa. Deus é bom, Deus é maior. Maravilha. Tudo na mais humildade e reverência, porque a humildade e a reverência é a garantia do sucesso. Deus é maior, toda honra e glória para Deus. A mim nada, Deus tudo. Voltando. Esse conceito de planejamento estratégico se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração dos planos plurianuais, que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal a cada 4 anos. Que beleza! Esse conceito, planejamento estratégico, se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração dos planos plurianuais, que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal a cada 4 anos. Próximo tópico, 1.2. As políticas públicas e o planejamento. Mas antes de avançarmos para este tópico, uma prevenção. Nós aqui utilizaremos alguns termos macroeconômicos. Então, por exemplo, eu falarei em eu falarei em despesa pública com efeito multiplicador na economia. O que eu quero dizer? Quando eu digo despesa pública com efeito multiplicador positivo, eu estou falando que é um tipo de gasto do Estado federal ou do Estado, no caso membro, de um Estado membro, ou então do município, mas trata-se de uma despesa pública que tem capacidade de irradiar efeitos positivos para a economia. Então fiquemos com a dimensão federal. Um investimento público em saneamento básico, que de tacada faz crescer o quê? As expectativas dos empresários da área da construção civil e da construção pesada. Então, uma despesa pública que afeta a área de saneamento básico irradia efeitos positivos em vários setores da economia. Construção pesada e civil de prima e imediatamente. Perceberam? Então, quando eu falar despesa pública com efeito multiplicador positivo, é o gasto que vale muito a pena. Por exemplo, precisamos desarmar o nosso preconceito com os gastos federais com a Previdência Social. Sabem por quê? Porque da Previdência Social dependem, no mínimo, 65% dos municípios brasileiros.
O que a União Federal gasta para bancar a aposentadoria de trabalhador inativo causa aumento no consumo das pequenas cidades do Brasil. Então a gente percebe que o que a União Federal gasta em termos brutos, digamos aí, vou chutar um valor, não estou atualizado, 850 bilhões de reais ao ano para bancar a Previdência Social. Isso gasto em termos brutos, quando a gente observa o retorno para a economia da sociedade e, no limite, é o próprio cofre do Estado que ganha, porque vem em aumento da arrecadação tributária. Em termos líquidos, essa despesa pública foi muito menor do que os 850 bilhões de reais anos gasto com a Previdência Social. É um exemplo de despesa pública com efeito multiplicador positivo. É gasto que vale a pena. Então a gente pode olhar aí, por exemplo, gasto com aposentadoria, mas percebam, investimento público, que puxa investimento privado e é complementar ao investimento das empresas. Um gasto com investimento público irradia efeitos positivos em escalas extremamente magistrais na economia. Então, gasto que vale a pena. Investimento público em infraestrutura. E o gasto social? Vamos trazer uma informação aqui do IPEA, Instituto de Economia Política, não é isso? Instituto de Economia Política, e é um banco de dados, né? Um banco de dados econômicos, informações importantíssimas. Segundo o IPEA, a cada R$1 gasto com o programa Bolsa Família, isso retorna em aumento da velocidade da circulação da moeda no consumo das famílias em cerca de R$ 2,40, bem mais de R$2. E na dimensão da produção agregada corrente de um PIB, pegando aí a dimensão da produção agregada de um ano, ou da demanda agregada de um ano de um PIB, cerca de R$2. Aquele gasto de R$1 do Bolsa Família trouxe investimento e criação de riqueza nova na economia em muito mais do que R$4, R$5. Então, quer dizer, é um gasto que vale a pena. Despesa pública com efeito multiplicador positivo. Essas despesas valem a pena. Então, toda hora que eu falar despesa pública com efeito multiplicador positivo, é gasto público que vale a pena. Tem que ver com o desenvolvimento econômico do país. Gasto com infraestrutura, falamos, saneamento básico. Gasto social, Bolsa Família. E temos aí o gasto com a Previdência, que não é pouca coisa, né? Que é uma dimensão absurda. Por isso que o orçamento geral da União é maior do que 5 trilhões de reais. Essa é a dimensão do orçamento da União Federal. E a obra do professor Jackson Detone traz inteligência que tem que ver com o orçamento público da União Federal. Políticas públicas, planejamento público. Maravilha. Coisa boa. O vídeo já está alongado, então vamos deixar o demais para próximos vídeos. Mil perdões pela ansiedade, eu me atropelo mesmo porque são muitas coisas que vêm e a gente é muito limitado intelectualmente. Só Deus na nossa causa. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por acessar o mundo da cultura e proporcionar expansão e mais acessibilidade ao mundo da cultura. Expansão de cultura. Maravilha. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior. Um abraço, meu amigo mestre Trilha. Estamos mais conectados do que nunca, apesar de não parecer. Vou dar uma ligadinha pro senhor. Deus te abençoe. Fica na paz.